Palavra ao vereador, autor, Jean Daniel dos Santos Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia aqui presente. Ô Cláudio, eu gostaria de que colocasse ali uma fotografia, por favor. Pode ir para frente. Mais para frente, um pouquinho mais um pouquinho. Mais uma, vai, pode ir mais. Mais. Aí, só consegue segurar ali para mim? Não? Eu quero dar os parabéns ao Jornal Município, primeiramente, que fez o levantamento na semana passada da matéria do lançamento do projeto do Planeja Brusque 2040. Trouxe à tona de novo essa discussão do projeto 2040 e que realmente era um projeto muito bem elaborado pela ACIB, pelas entidades aqui representativas do nosso município, pelas faculdades, tanto a Unifeb quanto a Uniaselv e a Sevinhaselv, e coordenada pelo professor Osinil Martins de Souza. Inclusive aí dando origem, senhor presidente, a incubadora, a vários outros elementos que contribuírem muito para o crescimento do nosso município, contribuírem muito para o crescimento de algumas pessoas que, através da incubadora, acabaram abrindo as suas empresas. E eu fiz esse requerimento justamente solicitando que a prefeitura possa novamente buscar o Planeja Brusque 2040. Conversei com o professor Osinil Martins de Souza, se colocou à disposição a voltar aqui e dar continuidade novamente. Entrei em contato com a CIB através de seu presidente, entrei em contato com até mesmo com o Ginter Lotter Pertz, o presidente atual agora da CAF, Sistema CAF, e todos eles estão dispostos a retomar esse projeto tão importante para o nosso município. Por que eu estou falando isso? Porque ao ler a matéria do Jornal Município, aqui, volta mais um ali, tenta voltar uma, né? Mais uma para frente agora, pode ir. Lendo o Jornal Município na matéria, relativa a essa questão, novamente nós voltamos àquela velha mania de culpar a Câmara dos Vereadores por erros na administração do Executivo. Vereador Ivan Martins, o senhor estava aqui na legislatura passada, e eu falo isso não porque eu falei que eu já tinha enterrado esse assunto, mas quando ele volta à tona, nós temos que fazer a defesa da Câmara. Nós temos que fazer a defesa daquilo que nós fizemos aqui. Bota uma para frente, nas declarações do ex-prefeito Paulo Êcio, que eu também nem sei por que o jornal foi buscar a declaração dele e ele vem e fala da Câmara novamente. Ele coloca, né, dentre outros assuntos, que chama a classe empresarial de casta, que não são eles que comandam a cidade, ou seja, no meu ponto de vista é o contrário. Eu acho que a administração de uma cidade é de todos, não é só do executivo. É a participação de todos, seja empresário, seja empregado. Nós não podemos dividir por castas, como ele colocou. Pode passar para frente ali, Cláudio. Aqui. E aí o que me chamou a atenção foi isso aqui, no seu pronunciamento, né? O ex-prefeito diz que as obras elencadas no Congresso da cidade, que diminuiu de 2040 para 2030, e que os empresários eram contrários, porque eles queriam tempo, sim, para desenvolvimento do nosso município, que não teria tempo apenas em 20 anos para chegar ao objetivo ao qual estava sendo elencado naquele projeto. Ele coloca que conseguimos o recurso do financiamento internacional, mas a Câmara de Vereadores não aprovou. Lamento o ex-prefeito. Primeiro que ele não conseguiu o recurso. Primeiro que o que nós votamos aqui na Câmara foi a autorização para que o prefeito pudesse buscar o financiamento. Foi isso que nós votamos. Um financiamento de 96 milhões de reais, que o município estaria dando uma contrapartida de 48, que já estava sendo utilizado nas obras do PAC, e 48 milhões do empréstimo internacional, através de um banco da Venezuela, para construção do início do anel viário, que era a interligação da rodovia Antônio Raio Silveira de 4 quilômetros, ao valor de 14 milhões de reais, 14 milhões de reais, eu vou repetir, a construção de uma ponte no centro, agora pode passar lá no projeto da ponte, Cláudio, faz favor, aqui,
A construção de uma ponte do rio Itajaimirim que liga a rua João Bauer à rodovia Antônio Raio, ao valor de 25 milhões de reais, vou repetir, 25 milhões de reais, mais as alças que interligavam a ponte à rodovia Antônio Raio ao valor de 9 milhões de reais, totalizando 49 milhões de reais. Vou repetir, 14 milhões para 4 quilômetros, por favor, passa para frente ali, Cláudio. Para a construção de uma ponte, que nós falamos na época que não precisava ser de arcos, que não precisava ter ferro torcido. Mas na época queria deixar uma marca, talvez porque o prefeito anterior deixou uma ponte estaiada, construída com cimento branco, queria deixar uma marca no centro. Talvez seria isso, a gente não sabe. Porque quando nós combatemos aqui, nós falamos que todo o projeto do Badenfor, que dava 10 vezes o tamanho do que foi proposto para nós, foi feito com menos recursos. E aí vem falar bobagem no jornal, dizendo que foi por culpa da Câmara de Vereadores, que não foi aprovado, que já deveria estar pronto, que o anel viário interligaria a Limeira. Oh, que Limeira? Era uma interligação da rodovia Antônio Raio e Caio Silveira, ali, para quem conhece, na ponte do Limoeiro, é a que sai ali por trás da Recicle. E que hoje a prefeitura está asfaltando toda a Abrão e Silva, que era muito mais importante do que aquela via que não tem nem morador. E por que eu estou aqui, senhor presidente, inclusive revoltado com o que eu li? Porque, de novo, parece que a Câmara de Vereadores é culpada pela má gestão anterior. E esse aqui era o desenho da ponte, era uma ponte cheia de arcos, cheia de ferro, no valor de 25 milhões de reais. Por favor, Cláudio, pode ir passando ali. Mais uma, Cláudio, faz favor. E aí, aonde eu quero chegar com isso aqui? Por isso que eu pedi para a Prefeitura, através do requerimento, para retomar esse estudo, para que a gente não fique à mercê mais de bobagens que ficam colocando na mídia, como se nós, vereadores, fôssemos culpados pela má gestão. Mais uma, Cláudio, para mim, faz favor. Mais uma, pode passar. Aqui. Essa aqui é a via, né? É a via que eles iam construir lá, os 4 quilômetros. Ou seja, 2 faixas de rolamento de 3,5 metros, né? Mais 2 acostamentos de 2,5 metros, totalizando 12 metros de largura. Por 14 milhões, uma obra simples, uma rua simples, de 4 quilômetros. E por que eu estou chamando a atenção? Porque na época, quando nós aqui falamos no microfone, eu, o vereador Ivan, o vereador Dr. Celso, o Manico, eu não lembro se manifestou, o André falou, se fosse aquele valor destinado à continuidade da Beira-Rio, nós aprovaríamos de olho fechado. Nós não queríamos, era uma ponte de 25 milhões e as alças de 9, totalizando 34 milhões para a construção de uma ponte no centro. Era isso que nós não queríamos. Por quê? Porque nós aprovamos aqui nesta Casa Legislativa um empréstimo bem parecido do BNDES para a Prefeitura construir a continuidade da Beira-Rio margem esquerda, com 4,5 quilômetros, com vários pontos com 4 pistas, com uma ponte de 25 metros que passa sobre o Ribeirão São Luís e São Pedro, com o prolongamento da ponte dos bombeiros, com toda a faixa de ciclistas e pedestre, com 2 calçadas para o lado de fora das 2 vias, com todo o enroncamento de pedra que nós estamos acompanhando e a retirada de material que nós estamos vendo, e ainda com uma sobra de 340 mil reais para início do estudo da mobilidade aqui no município, que o Paulinho Sestrem cobrou, e cobrou com razão naquele momento. Então vem dizer o ex-prefeito que o projeto 2030, o 2040 não era bom e o 2030 não foi mudado, e a culpa foi da Câmara de Vereadores, que não aprovou um empréstimo internacional. Se nós tivéssemos aprovado, ou se nós não tivéssemos, naquele momento, rejeitado, hoje a Prefeitura estaria endividada e talvez a obra nem em andamento estaria, com 50 milhões de empréstimo. E que nós vimos que os 25 milhões aqui foi um estudo muito grande para liberar esse valor,
para uma, talvez, das obras mais importantes dos últimos anos que o município vai ganhar. Então, me revolta é isso. Não culpe a Câmara de Vereadores pela má gestão. Porque não é a Câmara de Vereadores que foi caçada pela má gestão. Então, cuide muito quando fale da Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhor vereador, o Paulo Esse anda incomodando, anda assombrando essa administração, né? É até bom, vereador, quando tu fala das obras ainda que tem captação de recursos lá do prefeito Paulo Esse, estão aqui falando ainda. E tu já pensasse, se tira aqueles recursos do governo Paulo Esse, o que nós teríamos em andamento hoje na cidade? De obra de pavimentação? Fica um silêncio, né? Mas eu não vou deixar o silêncio porque não vai ter, né? Então vamos lá, Zé. Vamos falar agora então da questão da ponte de mobilidade. Não é questão de culpar a Câmara. É que assim, ó, tem coisa que, né? A mobilidade do anel viário é óbvio, né? Ó, é óbvio que vai ser mais do que a margem esquerda da Beira-Rio. E eu falei que eu não na época eu não votaria de recurso do município quando era para fazer um anel viário, e que sim, passa assim pela Limeira, sai por trás, vou relembrar, tá? Sai por trás do Hermann Fischer, que vai sair, vai fazer uma ligação, e a ponte que vai sair, vai ligar na João Bauer, vai tirar lá da própria rodovia e vai jogar. E daí? Era uma decisão de governo. É lógico que não tinha captado o recurso. Como é que vai captar o recurso de aprovação da Câmara? Isso aí é óbvio, né? É a mesma coisa que inventar a roda, né? Mas enfim, vamos lá. Tem várias coisas que a gente... O tempo é curto, né, senhor presidente? Mas vamos lá. Que poderia ter investido talvez alguma coisa na margem direita da Beira-Rio, além, é que agora, quando eu falava da retirada do material, hoje estão vendo o que tem que retirar de material da margem esquerda, que não é muita coisa, né? Não é muita coisa, aquilo que foi tirado da margem direita da Beira-Rio, né, senhores? Então assim, ó, na época, eu acho que foi o vereador Ivan, queria uma parte do recurso ter botado, mas acho que foi bacana, teve a indicação, deveria ter. A conversa deveria, vereador Ivan, eu concordo que deveria. Agora também, se vir desqualificar, vir aqui fazer palanque, eu acho que não é legal. Não é legal porque, assim, ó, no meu ponto de vista, quando nós tinha sido eleita essa administração, essa gestão da Câmara, e que não tinha começado ainda a sessão, eu vim ali e votei a favor. É uma decisão de governo naquele momento. Agora, os 25 milhões não vai endividar a prefeitura, então está sobrando dinheiro, então. Mas se 25 milhões não vai endividar a prefeitura, então está sobrando dinheiro, então. Não. E que tinha, sim, o Banco Internacional, que teve poucas obras que foram aprovadas pelo projeto, aprovou um aqui em Brusque, sim. Era uma decisão do governo, e vinha aqui dizer que vai botar a marca, isso aí é uma utopia, né? E sabe que não foi o prefeito que fez o projeto, que foi toda uma discussão. Isso aí não adianta, foi toda uma discussão, que poderia, de repente, ter conversado um pouco mais, se tivesse que ter sido conversado, tudo bem. Agora só vim desqualificar. Abraão de Souza Silva, só para lembrar, é a obra do PAC 2, Limeira, que o senhor foi visitar, PAC 2, Otaviano Rosa, PAC 2, João Bauer, PAC 2, São Luís, PAC 2, nem vou falar mais, porque daí vai acabar meu tempo, então deixa eu ir, né? E eu sei que a sombra, que é tudo recurso garantido do governo prefeito Paulo Esse, eu não vou aqui ficar, né? Porque aí eu também poderia vir aqui, senhor presidente, querer vir aqui fazer nhenhenhé, pegar uma gaita furada e ficar, cadê o recurso que era dos governos que apoiaram, que era Bolsonaro, que apoiaram, tomara Deus que venha, mas onde é que está? Governo municipal, que se dizia que mandava, né? Vamos lá, né? Manda, nós estamos lá dentro do governo, né? Mas manda o quê? Se não tivesse ainda recurso garantido da época, e não vai acabar o prefeito aqui os recursos que tem ainda para se executar. E que bom, Abraão de Souza Silva, uma empresa boa. Na Beira-Rio tem que fazer enrocamento com pedra, estou feliz porque estão fazendo. E o que aconteceu na margem direita, há muito tempo atrás, na época, não era conceito de estar botando talvez pedra com enroncamento, por quê? Porque cada enxurrada é um canal extravasor, cada vez que passava água por cima, derretia Beira-Rio.
Todo mundo se esqueceu que ficava 5, 6 meses que tinha que ir lá arrumar, toda a enxurrada tinha que arrumar. Então, os 7 quilômetros foram pavimentados. Então, assim, ó, margem direita, decisão de governo foi feita, eu vou apoiar, vou votar, vou fiscalizar, que bom, e vou elogiar. Agora, ficar com uma gaita furada aí, essa nhon, isso aí não adianta. E na época não foi, o prefeito vai fazer um arco, não sei o quê. Que arco, não sei o quê? Não foi lá, não votaram, não saiu obra porque não votaram. Senão o governo tinha mais uma hora para inaugurar, que era da época do Paulo Êcio. Seria isso, muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.